Capítulo 24. Um Jesus irado. Quando analisamos os 4 evangelhos do que se encontram na Bíblia, podemos observar um grande esforço dos escritores em mostrar um Jesus bondoso, calmo e compassivo. Entretanto, em alguns trechos observamos que os escritores deixam escapar alguns momentos em que Jesus se mostra nervoso, rude e até mesmo irado. Veja um exemplo em João 2, 1-4. Ora, no terceiro dia realizou-se uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos foram também convidados para a festa de casamento. Quando o vinho estava escasseando, a mãe de Jesus disse-lhe: "Eles não têm vinho." Mas Jesus disse-lhe: "Que tenho que ver contigo, mulher? Minha hora não chegou ainda." O que você achou deste relato? Notou a resposta que Jesus deu à sua mãe? Considera esta expressão como vindo de uma pessoa branda, calma e compassiva? Como você pode ver no relato bíblico, Jesus e seus apóstolos foram convidados para uma festa de casamento na cidade de Caná. Sua mãe Maria também estava presente. A certa altura da festa acabou o vinho e Maria relatou isto a Jesus. Obviamente ela não estava apenas lhe informando do fato, mas estava sugerindo que fizesse algo. Jesus vira-se para ela e numa reação grosseira e desrespeitosa diz: "Que tenho que ver contigo, mulher?" Você teria coragem de responder sua mãe desse jeito? Acha que este tipo de reação condiz com uma pessoa calma e compassiva? Será que Maria era uma mulher que merecia uma resposta como esta? Em Mateus 15, 2.22-28 encontramos outra passagem interessante. E eis que uma mulher fenícia, daquelas regiões, saiu e gritou alto, dizendo: "Tem misericórdia de mim, Senhor." 182 Filho de Davi. Minha filha está muito endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. De modo que seus discípulos se aproximaram e começaram a solicitar-lhe: "Manda embora, porque persiste em clamar atrás de nós." Em resposta, ele disse: "Não fui enviado a ninguém senão às ovelhas perdidas da casa de Israel." Chegando a mulher, começou a prestar-lhe homenagem, dizendo: "Senhor, ajuda-me." Em resposta, ele disse: "Não é direito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Ela disse: "Sim, Senhor, mas, realmente, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus amos." Jesus disse-lhe então, em resposta: "Ó mulher, grande é a tua fé, aconteça-te conforme desejas." E a filha dela ficou curada daquela hora em diante. Desta vez, Jesus numa de suas viagens passa por 2 cidades, Tiro e Sidom, fora da região dos judeus. Esta mulher fenícia implora para que Jesus cure sua filha endemoniada. Imagine o desespero desta mulher, diante da situação de sua filha. Em profunda aflição ela implora a Jesus: "Tem misericórdia de mim." Observou a resposta de Jesus. Primeiro ele a ignorou, mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Depois que os discípulos solicitaram que ele fizesse algo, Jesus respondeu friamente: "Não fui enviado a ninguém senão às ovelhas perdidas da casa de Israel", demonstrando um preconceito comum entre os judeus na época, que se achavam especiais, escolhidos por Deus, desprezando completamente as demais nações. Mas a mulher não desistiu. Chegando a mulher, começou a prestar-lhe homenagem, dizendo: "Senhor, ajuda-me." Veja só. Mesmo diante de tanta frieza e preconceito, a mulher humildemente presta uma homenagem a Jesus e suplica-lhe mais uma vez que a ajudasse. Será que agora Jesus finalmente vai se sensibilizar e curar a filha da mulher? Veja a resposta de Jesus: "Não é direito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos." Jesus mais 183 uma vez se recusa a ajudá-la. E pior, compara a mulher a um cachorro. Os judeus em geral consideravam os não-judeus como sendo um animal cerimonialmente impuro, um cão. Pelo visto, Jesus partilhava deste mesmo ponto de vista. Porém, o mais interessante vem agora. Apesar de ter sido ignorada, depois desprezada por não ter nascido judia, e finalmente comparada a um cachorro, a mulher ainda consegue dizer: "Sim, Senhor, mas, realmente, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus amos." Que humildade desta mulher! Depois de tanto se esquivar, Jesus finalmente reconhece a fé da mulher e cura sua filha. Como você reagiria nesta situação? O que você achou da reação de Jesus? A reação dele demonstrou compaixão e sensibilidade.
Ou foi uma reação fria e preconceituosa? Numa outra ocasião, registrada em Marcos 9, 2.14-24, aconteceu o seguinte: ao chegarem então perto dos outros discípulos, notaram uma grande multidão em volta deles e escribas discutindo com eles. Mas, assim que toda a multidão o avistou, ficaram atônitos, e, correndo para ele, começaram a cumprimentá-lo. E ele lhes perguntou: o que estáis discutindo com eles? E um da multidão respondeu-lhe: Instrutor, eu te trouxe meu filho, porque tem um espírito sem fala e onde quer que o apanhe, lanço ao chão, e ele espuma e range os dentes, e perde a sua força. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não foram capazes. Em resposta, ele lhes disse: ó geração sem fé, até quando terei de continuar convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazê-lo. De modo que lhe o trouxeram. Mas à vista dele, o espírito lançou o menino imediatamente em convulsões, e depois de ele cair ao chão, rolava por ali espumando. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo lhe acontece isso? Ele disse: desde a infância, e repetidas vezes o lança tanto no fogo como na água para o destruir. Mas, se puderes fazer algo, tem pena de nós e ajuda-nos. Jesus disse 184-lhe: se puderes. Ora, todas as coisas podem suceder aos que têm fé. Clamando imediatamente, o pai do menino dizia: tenho fé, ajuda-me onde necessito de fé. Segundo o relato, ao descer do monte onde ocorreu a transfiguração, Jesus depara com uma multidão em torno de seus discípulos e com um homem desesperado no meio deles. O filho do homem está possuído por um demônio. Ele explica que seus discípulos tentaram expulsar o demônio de seu filho, mas não conseguiram. Notou qual foi a reação de Jesus depois de constatar o fracasso de seus discípulos. Ele, visivelmente nervoso, diz: ó geração sem fé, até quando terei de continuar convosco? Até quando terei de suportar-vos? Depois disso, ele pede que lhe tragam o menino, que imediatamente entra em convulsão diante de Jesus. O homem explica a situação a Jesus e depois implora: se puderes, tem pena de nós e ajuda-nos. Jesus responde de forma irada: se puderes. Ora, todas as coisas podem suceder aos que têm fé. O homem fica ainda mais desesperado e suplica: tenho fé, ajuda-me onde necessito de fé. Jesus então expulsa o demônio. Consegue ver neste relato um Jesus brando, calmo e compassivo? No tempo de Jesus, o imposto anual do templo era de 2 dracmas. Mateus 17:24. Uma vez que judeus de terras muito espalhadas vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e pagavam este imposto nessa ocasião, talvez fossem necessários os serviços dos cambistas, para trocar moedas estrangeiras em dinheiro aceitável como pagamento do imposto do templo, senão também para a compra dos animais sacrificiais e de outros itens. De acordo com a Mishnah, Shekalim 3, no dia 15 de Adar, ou cerca de um mês antes da Páscoa, os cambistas montavam seus negócios nas províncias. Mas no dia 25 de Adar, quando os judeus e prosélitos de muitas outras terras começavam a chegar a Jerusalém, os cambistas se estabeleciam na área do templo. 185. Em certa ocasião, Jesus, ao chegar no templo, fica tomado pela ira e toma uma atitude estranha. Aproximara-se então a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. E ele achou no templo os que vendiam gado, e ovelhas, e pombas, e os corretores de dinheiro nos seus assentos. Assim, depois de fazer um chicote de cordas, expulsou do templo a todos com as ovelhas e o gado, e derramou as moedas dos cambistas e derrubou as suas mesas. E ele disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, parai de fazer da casa de meu pai uma casa de comércio. João 2:13-16. As pessoas ali presentes ficaram sem entender a ação descontrolada de Jesus. Alguns anos depois, Jesus entrou no templo e novamente derrubou as mesas dos cambistas, condenando-os. Chegaram então a Jerusalém. Ali entrou no templo e principiou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombas, e não deixou ninguém carregar qualquer utensílio através do templo, mas ensinava e dizia: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de salteadores. Marcos 11:2.15-17.
Jesus justifica sua agressão aos cambistas dizendo que na verdade, eles eram salteadores, ou seja, ladrões que extorquiam os judeus cobrando preços exorbitantes em suas taxas. Neste sentido, é digno de nota que a Mishnah fala de uma época em que o preço de 2 pombos chegou a ser de 1 denário de ouro, 25 denários de prata. Isto induziu Simeão, filho de Gamaliel, a declarar: Santo Templo, não suportarei ver passar a noite sem custarem apenas 1 denário de prata. Nesse mesmo dia, o preço foi drasticamente reduzido. Queritot 7 da tradução para o inglês por H.B. notou que o valor na época em que Simeão protestou contra o preço cobrado no templo, 25 denários de prata, era bem maior do que quando Jesus agrediu os cambistas, 286 dracmas de prata. Observou também que a maneira de protestar foi diferente. Simeão fez uma reclamação verbal. Jesus fez um chicote de cordas para ameaçar e agredir os cambistas, derrubou suas mesas e os expulsou do templo. Viu também que o resultado do protesto pacífico de Simeão foi diferente do protesto agressivo de Jesus. No caso de Simeão, no mesmo dia o preço foi drasticamente reduzido. Já no caso de Jesus, eles continuaram a cobrar os mesmos preços. Qual dos dois você acha que agiu da maneira correta, mostrando autodomínio, calma e razoabilidade, produzindo assim os melhores resultados? Existem outros relatos que apresentam um Jesus nervoso, irritado, com raiva, mas algumas versões da Bíblia, numa tentativa de maquiar estes sentimentos de Jesus, traduziram a palavra grega para irritação, ira, raiva, por indignação, uma palavra que soa mais leve. Na realidade, são palavras que significam a mesma coisa, porém, indignação causa um impacto menor. Por exemplo, em Marcos 3:5 Jesus olha com raiva para as pessoas na sinagoga que esperam para ver se ele ia curar um homem com a mão seca, e, depois de olhar para eles, ao redor, com indignação, irritação, ira, raiva, estando profundamente contristado com a insensibilidade dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi restabelecida. Em Marcos 10:2.13 e 14 Jesus se irrita porque seus discípulos não estavam permitindo que as pessoas trouxessem seus filhos para que ele as abençoasse. As pessoas começaram então a trazer-lhe criancinhas, para que as tocasse, mas os discípulos as censuraram. Vendo isso, Jesus ficou indignado, irritado, irado, com raiva, e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não tenteis impedi-las, pois o reino de Deus pertence a tais. Diante de todos estes relatos, muitas pessoas podem dizer: qual o problema de Jesus uma vez ou outra ter ficado irritado, irado, nervoso, descontrolado, ter sido grosseiro, rude 187 agressivo? A grande maioria de seus relatos não mostram um Jesus compassivo, bondoso, calmo, controlado, sempre dizendo palavras de amor e misericórdia, contando ilustrações e parábolas que sempre tinham uma grande lição a nos ensinar. Sim, com certeza a grande maioria dos relatos de Jesus transmitem uma mensagem positiva e não negativa, e não há problema algum em Jesus vez por outra se descontrolar. A grande questão não é esta. O que quero destacar é a maneira equivocada que alguns religiosos tentam mostrar Jesus, uma pessoa perfeita, que jamais se descontrola, se irrita ou fica nervoso, que nunca se mostra irado, rude ou agressivo. Como vocês puderam ver, não é bem isso que os evangelhos mostram. Jesus demonstrava sentimentos como qualquer humano. Em muitos momentos eram sentimentos nobres e altruístas, porém, às vezes, eram sentimentos negativos. Um bom exemplo disso está registrado no relato de Marcos 14:2.32-42, onde descreve os momentos que antecederam a prisão de Jesus. Chegaram assim ao lugar de nome Getsemane, e ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou a Pedro, e a Tiago, e a João, e principiou a ficar atônito e muito aflito. E ele lhes disse: minha alma está profundamente contristada, até a morte. Ficai aqui e mantende-vos vigilantes. E, avançando um pouco, passou a prostrar-se no chão e começou a orar que, se fosse possível, a hora se afastasse dele. E prosseguiu a dizer: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, remove de mim este copo. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres.
e veio e os achou dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não tiveste força para te manteres vigilante por 1 hora? Homens, mantende-vos vigilantes e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, naturalmente, está ansioso, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente e orou, dizendo a mesma palavra. E veio novamente e os achou dormindo, pois estavam com os olhos pesados, e por isso não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: Numa ocasião destas, vós estáis dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo traído às mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Eis que se tem aproximado aquele que me trai. Consegue imaginar a angústia e o desespero de Jesus. Notou que ele está com muito medo, e pede a Deus que afaste dele aquele destino, que afaste dele aquele copo ou cálice, quer dizer, aquela morte que o aguarda. O relato paralelo deste evento registrado em Lucas nos dá um detalhe interessante que demonstra bem a agonia em que Jesus se encontrava, mas, ficando em agonia, continuava a orar mais seriamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. Lucas 22:44. Os relatos não deixam dúvidas. Jesus estava desesperado, com muito medo, querendo fugir de sua sina. Muitas religiões ensinam que Jesus era o próprio Deus Todo-Poderoso encarnado, mas se isto é verdade, por que ele ficou tão desesperado assim? Para quem afinal ele orava com tanto fervor? Quem o ressuscitou dos mortos, como diz a Bíblia? Ou será que todos estes acontecimentos foram uma encenação teatral feita por Deus? Então, se assim for, Deus realmente é um excelente ator e todos nós fomos enganados. É assim que você pensa? Ou você acha que a doutrina da Santíssima Trindade esclarece satisfatoriamente esta questão, independente de qual seja seu conceito? Uma coisa é certa, debates teológicos como este, sobre a essência ou natureza de Jesus, têm se arrastado por milênios. Milhões de pessoas mataram e morreram e continuam se matando ou se hostilizando por causa de questões semelhantes a esta. Mas também pudera, se os próprios deuses bíblicos se mostram irados, descontrolados, rudes e agressivos, quanto mais seus seguidores. Os próprios apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus deram um grande exemplo nesta área, conforme você verá a seguir.